Super. Qual a diferença entre sabedoria para não reagir, falar e covardia? Quando vale a pena defender a honra? Desejo muito que Deus abençoe vocês. Nossa, que pergunta excelente, velho. Boa mesmo. Bom, é assim, irmão. Diferença entre sabedoria de não reagir e covardia. Covardia é quando você sente que precisa tomar uma atitude momentânea, radical, seja para defender a sua honra, a honra da sua esposa, da sua família, e você não toma. Você opta por não fazer o que precisa ser feito porque você se deixa levar pelo medo, certo? Você não faz o que precisa fazer, você não consegue quebrar esse medo e ir em frente, defendendo aquilo que tem que ser defendido. Inclusive, às vezes até precisando expor a sua própria vida para isso, certo? Você recua diante de um impulso natural que deveria ter, que é o de agir. Mas o seu cérebro pensa, não, se eu agir, eu posso morrer, eu vou deixar quieto. Está sendo covarde. Tá entendendo? Agora, a sabedoria de agir, ela está diretamente ligada à sua inteligência. Por quê? Você saber que tem, em algum momento, que defender a honra de alguém ou a sua própria honra, isso deve ser feito de modo proporcional àquilo que está te afetando. Então você não pode não ser um covarde, mas ao mesmo tempo usar força excessiva quando não deve contra alguém. Tá entendendo? Exemplo, se a minha esposa ela vai tomar um tapa de outra mulher, eu sendo homem não posso dar um soco na boca dessa mulher. Alguns homens teriam essa atitude porque é um impulso, mas nessa hora você tem que pensar, por quê? Se eu dou um soco forte numa mulher, eu posso às vezes até matar ela. Eu não sei, vai saber, às vezes é uma idosa, é uma mulher já que tem algum problema, eu não sei quem é a outra pessoa. Então não. Eu também não posso ser covarde a ponto de não querer interferir porque eu tenho medo da mulher tirar uma arma e me matar. Eu tenho que tomar a frente, às vezes tomar até o tapa pela minha esposa, mas eu tenho que render a mulher, está entendendo? Eu seguro ela, eu afasto ela da minha esposa, óbvio. Agora, se é um homem, no caso, a história é outra, porque o homem aguenta pancada. Se ele é covarde a ponto de querer bater numa mulher que tem menos força do que ele, isso abre porta para você defender a honra da sua esposa também usando da força física. Você tá entendendo? Então, a parada tem que ser sempre proporcional. O segredo é esse. Contra quem você tá lidando? Você tá entendendo? Qual que é o contexto? Qual que é o cenário? Você tem sempre que pensar nisso. Eu acho que, resumindo, a diferença, ele falou qual que é a diferença de covardia pra... Ele perguntou qual que é a diferença de ser um covarde para aquele cara que defende a honra, a sabedoria de defender a honra da sua honra, a honra da esposa. Acho que basicamente pode ser definido como covarde é aquele que deixa de agir ou age de má fé, e o outro é aquele que age como deve ser feito, sabe? Age com postura, sem se rebaixar. Isso cabe em várias atitudes, várias coisas. É porque assim, ó, você pensa, você tá diante de uma situação que claramente você tem que tomar uma atitude. Gente, é bem simples de entender. Tá acontecendo um problema, um homem tem que tomar uma atitude, mas ele não toma porque ele se deixa levar pelo medo. Ele prefere o quê? Sair de perto, recuar. Ele não defende a honra, nem dele, nem da família dele, porque ele tem medo. Mas o medo pode nos controlar? Não. O medo, ele é um alerta. O medo não existe para você não tomar uma atitude. O medo só existe para você superar. O medo, ele é simplesmente um alerta. Na verdade, o medo, ele serve como um dispositivo para você pensar ainda mais sobre o que você vai fazer. Então, tô numa situação complicada. Eu preciso tomar uma atitude, mas eu tenho que pensar. Se eu tô sentindo medo, é porque tem algo aqui que pode acabar me matando, por exemplo. Mas eu tenho que superar. Eu não posso deixar de tomar uma atitude, tá entendendo? Isso daí tem homens que vêm naturalmente com esse impulso, eles agem porque percebem que é correto, já tá no impulso dele, e tem os covardes. Os covardes são aqueles que correm. O cara corre, irmão. O cara tá andando na rua de mão dada com a mulher dele, aparece um motoqueiro lá satânico, um bandido, Nossa. O cara corre. Vocês estão entendendo? O exemplo claro é esse. Ele não toma a frente. Ele se deixa levar pelo medo. O impulso natural dele é correr. Ele é, por definição, covarde. Ponto. É covarde. Agora não, tem os outros homens que fazem o quê? Ele vai sentir medo? Vai. Mas ele nunca vai deixar de fazer o que é certo. Você tá entendendo? A diferença prática é essa. Outro dia eu vi um vídeo
de uma mulher que tava na praia, uma mulher aleatória tava na praia. Um cara chegou, deu um supapo nela lá. Ele confundiu ela com a esposa dele, ou seja, ele queria bater na esposa dele. Um monte de homem tava em volta e ninguém fez nada. Eu vi aquilo lá, eu falei pra ele, eu acho que se eu tô lá na hora, se tem uma cadeira na minha frente, uma cadeirada nele, qualquer coisa eu faria. E um monte de homem viu e não fez nada. Aí o cara percebeu que ele tava batendo na mulher errada, foi lá bater na mulher dele, aí cataram ele e deram uma surra nele. Mas tipo, eu não teria coragem. Se eu fosse um desses homens que tava ali perto, enquanto ele agrediu uma mulher e não fez nada, cara, não entra na minha cabeça. Covarde. Isso é covarde total. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, particularmente, não consigo entender como que uma pessoa pode estar andando, tá num lugar, num bar, num restaurante e ver uma mulher sendo espancada e não faz nada. Por um homem não faz nada. Eu não consigo entender. O que eu consigo entender, isso é outro cenário. É você estar assim, ó. Você tá num lugar, tem um homem e uma mulher brigando. Claro, você não conhece eles. E você percebe que o homem, ele tem uma arma ou alguma coisa assim. Aí é outra história. Porque você também não pode simplesmente se matar por algo que você não sabe a natureza. Exemplo, e se a mulher que está ali apanhando do homem, ela é mulher de um bandido? Você não sabe. Você nunca sabe o que esperar do próximo. Por que eu estou falando isso? Talvez, na vida de vocês, em algum momento, vocês se deparem com essa situação. É muito importante que, por mais que você esteja com sangue no olho de interferir, presta bem atenção antes. Não vai sair tomando uma atitude de qualquer jeito. Presta atenção. O cara tá armado, ele não tá? Como que tá a postura dele? O que ele tá fazendo? E se você for interferir, você tem que render o cara o mais rápido possível. Você não pode dar brecha. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tem que saber o que você tá fazendo. Não é tão simples assim. Ah, eu vou tacar um prato no cara. Ah, eu vou jogar ele no chão. E se o cara tá com uma arma? Você tá entendendo? Tipo, você tem que... Irmão, essa parada é muito mais complexa do que vocês pensam. Então, se um dia vocês forem interferir, passar por uma situação assim, apenas pensem. Só pense um pouco, vê se realmente dá pra interferir. E caso seja necessário e dê pra interferir, você interfere, tá? Mas sempre tem que ficar alerta, velho. Porque no mundo de hoje, rapaziada, numa briga de trânsito você pode morrer. É a mesma coisa numa briga de trânsito. O cara bateu em você, mas você vê que o cara tá meio alucinado das ideias. Você vai querer ficar fazendo o cara parar no acostamento pra tirar satisfação? E se ele tem uma arma lá? Pô, isso é uma burrice, você tá entendendo? Então, se acontecer esse tipo de coisa, você sempre tem que estar um passo na frente. Tem que estar alerta, velho. Eu penso isso, né?